Seja bem-vindo ao podcast do Understanding Artificial Intelligence, um projeto de divulgação científica do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP. Eu sou o João Ricardo Penteado, doutorando no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. Este podcast está sendo gravado diretamente do estúdio Oswaldo Porchat, que fica na sede da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH. Essa edição do podcast será conduzida apenas por mim, pois, excepcionalmente, meu colega de bancada, Matheus Amorim, não pôde participar em razão de motivos particulares. E antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, caso ainda não seja inscrito, dê o joinha neste vídeo e o compartilhe com seus colegas, aumentando assim o alcance de nossa iniciativa. Dessa forma, você colabora com a divulgação dos resultados do trabalho científico brasileiro sobre inteligência artificial e sociedade. E nesta 9ª edição do nosso podcast, eu converso com Flora Ariza, que é doutoranda em Sociologia na USP, pesquisadora da Unesco para o Ministério da Educação. Seja bem-vinda, Flora. Obrigada, João. Primeiramente, pergunta que eu faço a todos os nossos convidados. Você pode falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e profissional? Posso. Bom, eu sou formada em Ciências Sociais pela Unicamp, fiz graduação lá, mas não segui a trajetória acadêmica depois da graduação direto, né? Fui trabalhar, sempre trabalhei no campo da educação, em diversas iniciativas, diversos setores. E nos últimos anos, não os anos mais recentes, mas ali de 2018 a 2023, eu trabalhei no setor de tecnologia educacional. Né? Então, eu comecei em 2018, dei aula antes, trabalhei em projetos educacionais, sempre na área educacional. Em algum momento eu comecei a trabalhar, então, em empresas de tecnologia educacional e ali eu comecei, em algum ponto desse caminho, eu comecei a me interessar mais em entender o que era esse novo fenômeno das novas tecnologias. Era em 2018, né? Então estava começando a se falar um pouco mais de inteligência artificial de forma mais popularizada. Certo. Eu estava trabalhando numa empresa que trabalhava com soluções educacionais que faziam uso de IA. Então, ali eu falei, aqui tem um tema que eu acho que vai ser importante de ser estudado. Eu já estava pensando em ir para uma pós-graduação, retomar o caminho dos estudos. E então eu entrei no mestrado. Minha formação é em Ciências Sociais, então eu fui fazer um mestrado em Sociologia para estudar. E você fez mestrado onde? Aqui na USP mesmo? Aqui na USP. Ah, tá certo. Eu ingressei no mestrado e do mestrado eu fui direto para o doutorado, né? Então eu fiz as duas formações juntas, né? O doutorado direto. Então a minha trajetória estritamente acadêmica, ela é mais recente e ela vem de um interesse que se forjou ali na minha prática profissional, né? Eu fui entendendo que aquilo era um assunto que valia a pena investigar. Bacana. Bom, Flora, você é autora de um capítulo, né? Se a produção puder colocar a primeira imagem, um capítulo de uma publicação digital, mas que também tem versão impressa, né? Você estava me dizendo antes da entrevista. Impressa. É uma publicação de autoria organizada pelo NIC.br, né, o Núcleo de Informação e Coordenação do ponto .br, é isso, né? E a publicação se chama Inteligência Artificial na Educação, Usos, Oportunidades e Riscos no Cenário Brasileiro. Lembrar que a gente está vendo aqui na tela do nosso estúdio para aqueles que estão nos ouvindo em plataformas de áudio. E você, Flora, você tem um capítulo nesse livro, nessa publicação, né? Esse capítulo se chama Inteligência Artificial e Educação, Histórico, Conceitos Fundamentais e Revisão da Literatura sobre Usos. Eu tive o prazer de ler esse capítulo, é um capítulo relativamente grande, eu acho que são 49 páginas, mas extremamente interessante. Até estava falando também, né? Comecei com a ideia de ler a introdução e as conclusões, só para basear aqui a entrevista, só que eu achei tão interessante que eu li inteiro, mesmo com um monte de prazos para cumprir, mas eu fiquei tão interessado, resolvi ler inteiro, e de fato é muito interessante. Então, para começar a nossa conversa, entrar no assunto mais especificamente, Flora, bom, a história da IA com a educação não é algo que
começou agora, em 2018, como você está falando, é algo que já vem de um tempo. Você poderia falar um pouco para a gente sobre essa relação entre inteligência artificial aplicada à educação? Sim, claro. Acho que só antes de eu falar sobre a história, eu queria só lembrar que essa publicação ela está disponível online em PDF para todo mundo acessar no site do CETIC ou do NICBR, então fica aí quem quiser conhecer. Bom, esse tema da relação da IA com educação foi um tema que eu comecei a pesquisar mais e procurar entender quando que começou isso, né? Porque eu acho que isso é um pouco comum. Acho que a gente quando a gente começou a falar um pouco mais de inteligência artificial e tal, muito se falou, eu acho, sobre essa questão de que a IA não é uma novidade, né? Então se fala do inverno da IA, se fala da retomada das pesquisas. Enfim, para gente que trabalha com pesquisa sobre esse tema, isso é uma questão já bastante conhecida, né? Sim. Porém, quando a gente vai pensar na parte da educação, tem um autor que fala muito bem sobre isso, que é o Doroldi. Eu falo dele nesse texto. É uma das referências que você usa? É uma das referências que eu uso nesse capítulo. Uhum. Ele é um pesquisador dos Estados Unidos, ele é da área de ciências da aprendizagem, na verdade. Então, ele vai contar essa história de que os pioneiros ali da inteligência artificial, né, quando se começaram os primeiros estudos, que daí foram derivar para essa área que a gente conhece hoje como ciência da computação, esses primeiros pesquisadores, eles eram pessoas que estavam interessadas em entender, por um lado, o funcionamento de computadores, por outro lado, o funcionamento da cognição. Sim. Né? Então, a gente tinha cientistas cognitivos ali, Cognição humana, na né? cognição humana, exatamente. Nesse início de pesquisa, e muitos desses pesquisadores, eles estavam também atentos a questões que eram implicações das ciências cognitivas para a aprendizagem humana e, portanto, para a educação. Certo. Então, esse autor que eu cito no texto, que eu trabalho como uma das referências no texto, ele traz essa ideia que eu achei super interessante, né? A relação entre IA e educação, ela data dos primórdios do campo de estudos da inteligência artificial. E isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo e foi se autonomizando um pouco, né? Se eu não me engano, desculpa interromper, bom, um dos marcos da inteligência artificial, até no seu capítulo você fala de outro, porque a referência que eu tenho é o seminário em Dartmouth, em 1956, cujo coordenador formal, oficial, é o John McCarthy. Mas, se eu não me engano, você até fala que um dos pesquisadores muito conhecidos que participou desse seminário, eu acho que é o Minsky. Isso. Ele também é uma das figuras importantes dos estudos, não sei se é de ciências cognitivas ou ciências da aprendizagem, mas enfim, da relação entre IA e educação. Então, desde ali do primeiro seminário, já existe um foco de interesse entre IA e educação, né? Só para pontuar isso, que a gente está falando da década de 50. Exato, década de 50. O Minsky, depois o Papert se juntou ao Minsky. O Papert foi aluno do Piaget, que é um grande nome na área de aprendizagem, de educação, é um psicólogo, né, que tem uma importância super grande, assim, na área de educação. Então, assim, isso resgata um pouco essa ideia de onde vem essa ideia de inteligência artificial em educação. Então, ele vai traçando um pouco essa história de como isso foi se desenvolvendo. Uma anedota aqui é que o Papert e o Minsky, eles vieram para o Brasil ali na década de 70. No capítulo você lembra isso, é verdade. Isso. Vieram na Unicamp? Na Unicamp, eles ficaram um período ali dando seminário, dando aula, e inclusive a Unicamp formulou um dos primeiros centros de aplicações, né, de tecnologias digitais para a educação, nesse momento dessa colaboração ali. Né? Um centro que existe até hoje, que teve uma grande relevância em política pública de tecnologias digitais para a educação. Bom, o que eu coloco no capítulo? Na verdade, eu trago essa ideia do Doroldi no capítulo, né? Essa relação entre IA e educação, ela foi se autonomizando um pouco dessa relação muito estreita com ciências da aprendizagem e enfim, né, tem muitas áreas hoje que estudam isso, mas uma das áreas que ficou mais em evidência, uma área mais ligada à ciência da computação, que se dedica a pensar em soluções, né? Em tecnologias, aplicativos, grosso modo, né? Exato. Aplicações em geral de tecnologias aos processos de ensino e aprendizagem, né?
Então, hoje, quando a gente fala de inteligência artificial em educação, a gente está falando de muitas coisas, entre elas, uma área que se dedica a pensar em aplicações. É uma área que eu investigo um pouco mais nesse capítulo, mas acho que é legal dizer que tem mais coisas para além do que aplicações, né? Hoje, quando a gente fala de... vou trazer um gancho aqui da política pública educacional, né? Que esse tema das tecnologias digitais ele está muito em voga hoje na política pública educacional. No Brasil, né? Na verdade, em todos os países, mas no Brasil isso tem ficado cada vez mais presente nas agendas, né? Que inclusive eu acho, desculpa interromper de novo, mas só compartilhando uma impressão, eu acho que existe inclusive um certo fetiche em relação ao uso de tecnologia digital, não que não seja importante, mas às vezes eu, como um pouco tecnofóbico que eu sou, e que é muito curioso, inclusive, mas às vezes eu acho que, não sei, existe um certo exagero na forma como se pensa a tecnologia digital, né? Estou falando de uso de telas, etc., para processos educacionais, quando às vezes uma coisa mais simples, caneta, lousa, às vezes pode funcionar melhor. Mas enfim, só um parênteses. Acho que eu sempre gosto de trazer isso. É um bom ponto, e eu acho que ele aparece na reflexão do capítulo e em outras reflexões que a gente pode fazer a respeito, né? Mas acho que só uma coisa que eu acho interessante de pontuar é que quando a gente fala hoje de IA e educação, a gente não está falando só de aplicações, né? De olhar para as tecnologias como um instrumento. Sim. Mas a gente está falando também da inteligência artificial como um objeto de conhecimento. Então, aquilo que pode entrar nos currículos, por exemplo, né? Então, é importante que os estudantes... Dos alunos aprenderem inteligência artificial, né? Exatamente. A técnica de inteligência artificial. E aí, então, já entrando... eu queria discutir agora, Flora, se a produção puder colocar a imagem número 2, quais são, de fato, os principais usos de IA na educação, e aí você faz muita questão de dizer nesse capítulo que a pesquisa que você faz, que se traduz na redação desse capítulo, é sobre IA na educação básica, que tem muitas pesquisas sobre IA, e talvez a maior parte delas no ensino superior, mas o seu interesse de pesquisa, no caso, é sobre IA na educação básica. Bom, essa imagem, ela não, certamente quem está nos assistindo não consegue ler exatamente, mas você traz uma taxonomia, né, dividida em 3 áreas sobre os tipos de ferramentas de inteligência artificial que se usa em educação básica, né? E essa a distinção que você faz é IA focada em estudantes, né? IA focada em professores e IA focada em instituições. Então, você poderia falar um pouco dos exemplos de ferramentas de IA empregadas no âmbito da educação básica? Sim, claro. Essa tabela, essa taxonomia, primeiro, ela não é minha, né? Não fui eu que criei. Ela é de 2 autores que são muito centrais nesse campo de estudos, no campo de estudos dos desenvolvimentos, das soluções, que é o Wayne Holmes e o Katuomi. Eles são 2 grandes nomes, assim, quando a gente vai estudar esse tema, eles sempre aparecem. E eles propõem uma maneira, né? Como toda taxonomia, ela seleciona algumas coisas, deixa outras de fora, né? Essa publicação deles é de 2022 e eles propõem, de maneira didática, separar os focos, né, das tecnologias. Então, e que eu acho que é uma maneira interessante da gente entender o que existe, né, disponível. Então, eles trazem, né, quais são as tecnologias que estão focadas nos processos de aprendizagem do estudante, aquelas em que o estudante vai ter relação direta com as tecnologias e que está focada nos seus processos de aprendizagem. Então, um dos principais exemplos aqui é o que são os sistemas tutores inteligentes. São aquelas... Duolingo da vida, por exemplo. Duolingo, uma Khan Academy, que é bastante conhecida. Khan Academy, né? Sim. Então, tudo isso que é uma interface que o aluno pode entrar, que o estudante, né, pode entrar, ter acesso ali a determinados conteúdos, interagir, fazer exercício, ter devolutivas daquilo, entender onde ele acertou, onde ele errou e ser direcionado para um novo conteúdo, normalmente de forma adaptativa, né, baseado naquilo que ele acertou ou errou. Tudo isso pode ser considerado um sistema tutor inteligente. Certo. É um termo, inclusive, consagrado na área? É um termo consagrado na área, sim. E aí tem mais outros exemplos. Tem outros exemplos, né? Eles falam de aplicativos para conversão de texto em fala. É que essa tabela também ela não é focada em educação básica, né? Ela traz muitos exemplos que podem ser usados na educação básica, mas podem ser usados em qualquer nível, né, de educação. E aí, né, você falou IA focado em estudantes, mas tem IA focado em professores. Exatamente. Né? Então, os exemplos que eles dão aqui são, por exemplo,
apoios para avaliação, né? Avaliação é uma das grandes questões da educação e que traz bastante trabalho para os professores. Então, quando se fala em IA focado em estudantes, está se falando de aprendizagem e em aumentar, deixar essa aprendizagem mais eficiente. É esse o conceito que se tem normalmente. Quando Esse se fala para estudantes, Para estudantes. Para professores, normalmente o que se traz é a otimização do tempo, dos processos de trabalho dos professores, né? Essas são as promessas, as lógicas, né? E a gente pode discutir se isso de fato acontece, como isso acontece. E, por fim, eles propõem aqui essa categoria de inteligências artificiais focadas em instituições que, na verdade, são processos de gestão educacional. Né? Um dos principais, e que a gente tem alguns exemplos acontecendo já de pesquisa e aplicação no Brasil, é você usar grandes volumes de dados para fazer modelos preditivos de evasão escolar. Sim. Essa é uma possibilidade promissora, porque evasão escolar é um problema ainda bastante representativo para a educação básica brasileira, especialmente no ensino médio. Então seria, por exemplo, identificar padrões ou se utilizando de dados como a frequência do estudante na escola, o momento do ano em que se está, eventualmente notas e provas. Notas, o histórico escolar daquela criança. E aí, por meio desses dados, é possível... E outras informações para além... Formação de socioeconômico, que bairro que é... Socioeconômica, se essa criança, ela... renda, enfim, né, recebe algum tipo de suporte do Estado... São formas de modelar para você falar, puxa, aqui a gente tem um grupo de estudantes que pode entrar em risco de evasão, então a gente pode se antecipar a isso e agir. Né? Tentar evitar essa evasão escolar. Bastante interessante. Mas eu estou vendo aqui, IA focado em professores, detecção de plágio, que no ensino superior a gente já está mais ou menos familiarizado com esse tipo de prática. Isso. Curadoria inteligente de materiais didáticos. Eu faço aula de idiomas, né? Faço aula de francês com uma professora e ela me disse que usa muito a IA para produzir material didático. Isso é uma coisa que os professores têm usado muito. Nessa mesma publicação do CETIC, tem outros capítulos dos quais eu não participei, outros autores, mas que fazem entrevistas, né, com professores e estudantes e já se usa bastante, né? O próprio TIC, a própria TIC Educação, que é uma pesquisa do NICBR também, traz esse dado, né? De que tem um percentual grande, muito grande de alunos do ensino médio e de professores que já utilizam inteligência artificial, mesmo que não sejam práticas dentro da escola, dentro da sala de aula, esse uso ele já está bastante disseminado. Interessante. Bom, eu queria falar agora de um conceito eu achei muito interessante isso também, né? Segundo o capítulo, o principal objetivo da IA em educação é o de fomentar a aprendizagem dos estudantes, ou pelo menos nasce com esse propósito. E aí, um trabalho que serve de referência, de paradigma, enfim, para a produção de ferramentas de IA na área de educação, é o trabalho do Bloom, de 1984, em que, na verdade, né, pelo que eu entendi, ele não trabalha exatamente de inteligência artificial, mas com a ideia de ensino, aprendizagem personalizado. E a pesquisa que ele faz, é que estudantes que são sujeitos a um estudo personalizado, a um ensino personalizado, normalmente possuem um ganho de aprendizado de Two Sigma Effect, de 2 desvio padrões. Eu não estou lembrando exatamente agora os conceitos, eu pedi para você gentilmente explicar, mas esse seria a referência, esse estudo do Bloom, que nortearia de alguma maneira o desenvolvimento de IA para a educação. É isso, Flora? Tem a ver com isso, sim. Bom, o Bloom, Harold Bloom, ele foi um psicólogo da aprendizagem, da educação, que trabalhou com temas de educação e aprendizagem. Ele, inclusive, a obra dele é bastante influente no que a gente tem hoje de organização curricular, né? Alguns dos conceitos dele estão presentes no que a gente tem hoje de organização curricular, na nossa base nacional comum curricular, por exemplo. E aí tem um estudo dele da década de 80, de 1984, se não me engano, que deu origem a esse termo que é o Two Sigma Effect. Né? O que ele fez? Ele fez um estudo experimental, ele deu um conteúdo instrucional, né? Ele deu uma instrução, ele deu aula, não sei se foi ele, mas enfim, né? Lidou-se assim, ali, num período, com um grupo de estudantes que recebeu educação, aula, instrução de maneira coletiva,
Uhum. por um determinado período de tempo, e um outro grupo que recebeu uma instrução individualizada, de acordo com as suas necessidades, as suas dificuldades. E aí ele mensurou isso com testes antes e depois dessa experiência, para entender qual que era a performance desses estudantes. E esse grupo aqui, que recebeu a instrução individualizada, performou 2 desvio padrão acima da média do outro grupo. Então, Aí virou uma referência. isso virou uma referência, se virou um Sigma paradigma, né? E por que a gente fala disso quando a gente fala de IA educação? Porque, vamos lembrar então, né? Dentro da história, os primeiros pesquisadores partiram ali, né, da ciência cognitiva, um grupo deles foi olhando para esses desenvolvimentos dentro da educação, né, de computadores, softwares, enfim, né, suportes computacionais para a educação, e isso foi virando uma área bastante dedicada ao desenvolvimento de soluções, né? Personalizadas. Uhum. Então, essa ideia do Bloom, que veja, a pesquisa dele é da década de 80, já tinha um desenvolvimento acontecendo ali. É uma época que existem os sistemas especialistas, né? Que era um grande paradigma da inteligência artificial, que depois caiu em desuso, etc., mas estava forte nessa época. Então, grande parte do desenvolvimento do que se chamou de inteligência artificial na educação tem a ver com isso, tem a ver com desenhar espaços, ambientes, arquiteturas de aprendizagem focadas em tornar essa aprendizagem mais eficiente. E aí essa ideia da personalização entra nessa lógica, né? Uhum. Legal, eu não conhecia. E o que é legal de pontuar é que isso é uma concepção sobre aprendizagem, né? Ela não é a única, ela não é a melhor, ela é uma, mas que ficou muito fortemente conhecida e que hoje é um ponto para a gente estar atento na discussão, no debate público sobre inteligências artificiais em educação, porque a gente está falando de qual educação, de qual aprendizagem, a gente está falando de uma aprendizagem que se mensura, né, um processo focada num processo cognitivo. Seria a concepção cognitivista? Não sei se você traz isso no capítulo ou não. Exatamente, tem um pouco disso no capítulo. O capítulo, ele não aprofunda nisso, mas ele pincela um pouco esse tema de que, olha, essa é uma forma de entender aprendizagem. Quais outras poderiam no capítulo a gente fala um pouco sobre abordagens situadas, ou seja, aquelas abordagens que levam mais em consideração o contexto, as relações sociais. Então, tem certas coisas que as inteligências artificiais não conseguem dar conta, né? Ao longo da história, ao longo do desenvolvimento, ela foi dando conta dessa relação do eu preciso aprender este conteúdo, eu treino para este conteúdo, eu respondo e eu vejo se eu melhorei ou se eu ainda preciso avançar alguma coisa dentro daquele conteúdo pré-determinado. Mas e uma IA situada, por exemplo, como que se daria? Então, acho que a questão que se coloca no capítulo é exatamente que a IA não dá conta dessas outras abordagens que envolvem, por exemplo, colaboração entre estudantes. Sim. Como é que você avalia um processo de colaboração? Né? Uma aprendizagem que precisa de que esse estudante colabore um com o outro, que ele crie novas formas de resolver um problema, por exemplo. Então, historicamente, essas tecnologias elas são um pouco falhas em captar essas outras dimensões da aprendizagem. Justamente, porque ela trabalha numa concepção individualizada, no caso. A referência, inclusive, é até, né, essa lógica da aprendizagem individualizada. Exato. E falha em capturar outras dimensões do aprendizado que é difícil, que são importantes, né? São fundamentais, você desenvolve num ambiente educacional, que numa relação com uma interface computacional, às vezes, enfim, não funciona tanto. É legal trazer esses contrapontos, assim, né? Porque reflete, né? A gente passa. E porque normalmente é muito comum a gente ouvir, né? Enfim, nos discursos, nos debates, assim, as tecnologias e as IAs, elas entram como uma solução para muitas coisas, né? É o fetichismo do qual eu falei no início. Tecnosolucionismo, né? Um Sim. termo que também termo que existe. Que existe para se referir a essa ideia de que, poxa, a tecnologia vai resolver os problemas. Não necessariamente, né? Pode ser que resolva alguns problemas, então, não todos, não os principais, né? A gente tem desafios educacionais históricos, que têm raízes históricas, né? De muito tempo, de muitas outras questões sociais
Exatamente. envolvidas naquilo, então claro que não vai dar conta de tudo isso. Então é um pouco uma maneira da gente colocar as coisas nos seus lugares, na sua dimensão, né? Do que de fato, o que de fato essa quantidade de soluções aqui, o que ela pode efetivamente aportar? Acho que essa é uma Eu questão... acho que é uma discussão absolutamente fundamental, porque, como eu falei, eu sinto que existe, sinto não, isso é um fato, né? Esse fetichismo em torno da aplicação de tecnologia, sobretudo em todas as áreas, de certa forma, mas sobretudo na área de educação, no ambiente educacional. E eu acho que essa abordagem crítica, como Exato. a gente acabou de tratar, você acabou de falar, e você traz de forma mais você pontua isso no capítulo. Eu lembro assim que você traz, foi até a gente conversei com você antes. Eu acho fundamental para justamente para às vezes, principalmente quem não está às vezes no dia a dia da educação, no ambiente escolar e que não tem uma real concepção do que significa aplicar um artefato tecnológico, Sim, né, porque, na veja, interface. se você pensar nessa ideia dos sistemas tutores inteligentes, né, que pressupõe ali uma interação do estudante com aquela plataforma, vamos dizer, né, vamos pegar uma plataforma que hoje é uma coisa bastante em voga, né, no mundo educacional, uma plataforma de conteúdos educacionais, uma plataforma de exercícios, né. Sim. Esse estudante ele nunca vai estar sozinho unicamente. A experiência escolar dele não é só ele com a plataforma. Tem outros colegas. Ele está dentro de uma instituição que vai ter ou não acesso a computadores. Computador de boa qualidade ou de mais ou menos qualidade mais ou menos. Pois é. De uma boa conexão na escola. Às vezes ele tem conexão em casa e ele tem acesso àquilo em casa, às vezes não. E isso entra num programa curricular que o professor tem que dar conta. Então, como é que isso conversa com o currículo e com as demandas que o professor precisa dar conta? Ele tem que fazer um sentido dentro do currículo, eventualmente, ele tem que conversar com esse currículo. Ele tem que trazer conteúdos educacionais que estejam numa linguagem adequada para esses estudantes, né? Que esteja adequada àquela faixa etária, que esteja adequada àquela maneira daquele professor ou daquela rede de ensino trabalhar aqueles conteúdos. Então, tem muitas variáveis quando a gente começa a olhar de fato, né, o que acontece, como é de fato, como são de fato as implementações que precisam entrar nessa conta, e isso vai ajudando a gente a tirar essa visão um pouco idealizada de, veja, você treina, você recebe um conteúdo personalizado, você desenvolve no seu ritmo, você alcança, você deixa a sua aprendizagem mais eficiente. O que esse Two Sigma Effect efetivamente significa num contexto real educacional? Eu vou fazer uma divagação, eu costumo fazer isso, que eu acho que inclusive enriquece um pouco a nossa conversa. Eu estou fazendo uma EAD, né, uma segunda graduação em ciência social, em licenciatura, que exige estágio. Que eu realizo estágio. Eu fiz estágio em uma escola aqui de São Paulo e agora, enfim, foi uma experiência muito interessante. E uma das coisas que eu verifiquei, que eu pensava muito, e que eu acho que casa um pouco a nossa conversa aqui, diz respeito justamente ao uso de certas tecnologias dentro da sala de aula. Então, por exemplo, os professores, eles eram orientados a usar uma apresentação de PowerPoint já pré-feita para tocar a aula, né? Sim. E aí tinha a televisão lá, só que às vezes eu percebia que o professor ele não estava muito à vontade ou que aquilo era meio forçado para ele conduzir a aula dele, que era, no fim das contas, era isso, era um artefato tecnológico que foi passado para ele por alguém de cima, falou, você vai ter que dar essa aula aqui, né? E aí eu sentia que era algo meio deslocado em muitas vezes. Em alguns casos funcionava de forma mais natural, em outras não. E aquilo me fez pensar um pouco sobre isso. Falei, que interessante aqui. Sim. Às vezes a gente acha que só o fato de ter os slides e a apresentação vai deixar a aula mais eficiente e tem outros aspectos que às vezes quem produz essa tecnologia desconsidera, que é o aspecto justamente de um contexto, né, de uma abordagem situada. Isso, às vezes, o professor, como é que é a prática dele, como que ele pensa a aula. Exatamente. E aí só outro exemplo também era os tablets. Eu lembro que às vezes tinha um momento lá, não sei se era na hora de aplicar uma avaliação que eles tinham que aplicar, que vinha do governo. Eu sei que a coordenadora chegava com um monte de tablet também.
e os alunos deviam realizar a avaliação nos tablets, e às vezes os tablets não funcionavam. Exatamente. Enfim, era um negócio que vinha o artefato tecnológico com uma promessa de que ia ser mais eficiente para um determinado objetivo educacional. Só que quando você via na prática, ele não funcionava daquela forma por uma série de variáveis ali. E eu ali, como estagiário, fazendo minha observação, né? Eu não fazia uma análise de um nível detalhado, como né, uma especialista como você faria, mas eu pensava sobre isso. Sim. Né, e eu estou trazendo isso agora porque isso... Mas você conseguiu perceber os problemas, exatamente. Né, os desafios que acontecem ali, né? Em função da tentativa da introdução de um artefato tecnológico que promete tornar mais eficiente, mas não se dava da forma como teoricamente se pensou, por exemplo. Tem várias interessante, era problemático, mas é interessante. Exato, não, dá para tirar uma série de discussões. Né? Mas essa imagem assim, de ela chegar com os tablets era muito marcante. Falei, olha que louco isso aqui, cara. Eu acompanhei muitos professores, muitas escolas, né? E aí tem vários tipos de solução. Tem redes que os estudantes ganham um tablet no começo do ano como parte do material escolar, um Chromebook, né? Claro que isso é a minoria dos casos, né? São casos de muito privilégio em que a rede consegue entregar, assim como entrega um livro didático, entrega um Chromebook e fica com aquele estudante. Esse é um caso. Tem redes em que não se tem nem acesso à internet direito. Sim. Né? Então, quando a gente pensa em Brasil, rede de educação Brasil, a gente tem diversos cenários, né? E aí a gente pode se perguntar, por que nesse caso que você acompanhou lá, veja, você falou, né? O professor tem que dar as aulas que estão organizadas nos slides padronizados, ele tem que colocar a TV, tem uma série de regras que ele precisa cumprir, tem um protocolo, um script, por assim dizer, que ele precisa cumprir ali, né? E muitos professores resistiam, não davam aula, então, dava mais uma... mas é interessante. Né? Mas aí a gente começa a pensar, embora a gente não esteja falando de IA nesse caso especificamente, você começa a pensar o que de fato são as tecnologias quando elas são colocadas num contexto real educacional. Sim. Né? E aí, de novo, a grande questão que eu acho que é interessante olhar para isso é a gente tirar um pouco sair um pouco do plano da promessa, do que é a possibilidade, e um pouco para o plano da realidade, tipo, o que de fato é possível fazer. As principais demandas que determinada realidade educacional possui. Exato. Que nem sempre uma IA vai fazer tanta diferença. Vou dar um exemplo que tem tudo a ver com o IA, tá? Para a gente tentar voltar para o nosso centro aqui da questão. Eu acompanhei alguns professores e grupos de estudantes usando uma plataforma, e nessa plataforma os alunos desenvolviam ali exercícios de matemática, e a proposta era, olha, estudante do 8º, do 9º ano, se você não está conseguindo avançar nesse conteúdo de matemática, você pode perguntar aqui para o chat, que está aberto para você. Claro, era um chat treinado para dar respostas dentro de uma determinada linguagem, para não dar as respostas prontas, mas para interagir com esse estudante e tentar ajudar um assistente. Sim, né? Claro. Tentar ajudar que ele avançasse na resolução daquele problema matemático. Um tutor inteligente. Um tutor, exato. Nessa lógica do tutor. O que eu vi acontecendo na prática muitas vezes? Primeiro, uma professora ou um professor que não sabia como orientar os alunos a ter essa interação com essa interface de inteligência artificial generativa, nesse caso, né? Porque estava conversando ali, era um chat. Segundo, essa linguagem, a gente tem que entender que a gente está falando de um modelo de linguagem. Claro. Né? Quando a gente vai lidar com um chat, com um modelo de linguagem, tentar desenvolver alguma tarefa, usar para alguma coisa que a gente quer fazer, você tem que entender que aquilo é uma linguagem, que aquilo opera de uma determinada forma, que você tem que dar determinados inputs de um determinado jeito. Ou seja, olha para ter o resultado esperado. Para ter o resultado esperado. Então, veja, são muitas especializações que você tem que ter, cognitivas, de leitura, de capacidade de leitura e de lidar com linguagem, de conhecimento de mundo, para você conseguir chegar no seu resultado esperado. E ter uma interação eficaz, produtiva. Ter uma interação produtiva. Às vezes eu também fiquei pensando, eventualmente, o interesse do aluno, talvez exista um desinteresse em se relacionar com um chatbot. Eu não quero aprender matemática com um chatbot, eu quero, se eu quiser aprender matemática, uma pessoa falando. Tem a confiança do estudante com aquilo, né? Isso é uma coisa que eu acompanhei muito também, acompanho ainda na minha pesquisa de doutorado, né? A questão da confiança. Poxa, mas eu posso confiar nessa resposta que essa máquina está me dando? Não é melhor eu confiar na minha professora, no meu professor?
Uma né? série de elementos que às vezes não são tão intuitivos assim quando a gente pensa E essa criança, na esse introdução da estudante do tecnologia. 8º, do 9º ano que está ali, né, sendo instado a dialogar com esse chat para tentar avançar na resolução de um problema matemático, que já é uma coisa super difícil que ele está tendo que aprender, ele está na etapa de aprender. Ele tem que lidar com as habilidades de resolução do problema matemático, que ele está em fase de desenvolvimento, Sim. e ele tem que lidar com aquele modelo, ele tem que entender que aquilo é um modelo de linguagem, abstrair, entender qual é o nível de abstração que aquilo faz. Então, é muita coisa, né? Exatamente. Exige novas habilidades Exige novas para que habilidades do aquilo seja professor, efetivo, né? exige habilidades daquela rede para dar as condições para isso acontecer. Enfim, são muitas questões que eu acho que estão bastante em abertos. Assim, a gente tem pouco estudo empírico E que uma observando abordagem isso, né? ou um paradigma tecnosolucionista Não vai não dar dá conta, conta. não dá Não dá conta. conta. Exato. Eu acho que enfim, muito interessante essa discussão que evidencia uma série de desafios também, né? Exato. Mas vamos dar continuidade para o Vamos lá, roteiro vamos lá. aqui. Passando aqui, se a produção puder colocar a imagem número 3, é uma coisa que você traz no capítulo meio esquemática, mas eu resolvi trazer aqui para a discussão, que você fala, né, que o objetivo, a gente está vendo aqui um organograma aqui na nossa tela, que traz, você fala que o objetivo da IA em educação é o de desenvolver ambientes adaptativos de aprendizagem. Uhum. Que por sua vez seriam focados em 4 tipos de modelos, né? E cada um desses modelos seria o que o capítulo chama de domínio, o modelo do estudante, o modelo pedagógico, o modelo da interface. De forma didática, o que seria cada um desses modelos que orienta a aplicação da IA no âmbito da educação? Primeiro, acho que vale dizer que essa figura, ela se refere a uma arquitetura esquematizada, né, esquemática de um sistema tutor inteligente. De um sistema tutor inteligente. De inteligência artificial como uma solução educacional. Tá certo. E ele também não é meu, ele é da Rose Lucking e do Wayne Holmes, que são 2 autores super importantes nessa área de desenvolvimentos de IA para a educação. E aí aqui eles esquematizam o que seria um modelo geral, assim, né? O que é um modelo de domínio? É aquele domínio, aquele conjunto de conhecimentos que o estudante precisa aprender. Então, se ele está na escola para aprender matemática, no 8º ano, quais são os conjuntos de conhecimentos, quais são as habilidades, as competências, o que ele tem que aprender? Qual é o conteúdo, numa linguagem um pouco mais antiga, né? O que ele tem que aprender daquele tema? Isso é o que né? se chama de domínio. Domínio. Tá. Nesse modelo aqui desses autores é o que eles estão chamando de domínio, tá? O modelo do aprendiz é quais as características que vão vir do estudante. Então, assim, em que tempo, qual é o tempo que ele está levando para resolver aqueles exercícios, por exemplo. Aí cada arquitetura vai definir o seu modelo, o que vai entrar no seu modelo. Mas podem entrar características desse estudante. Quanto tempo, o que ele erra mais, o que ele acerta mais. Quanto tempo ele passa fazendo aquilo, onde que ele se engaja mais, onde que ele se engaja menos. Então, são as características daquele aprendiz, daquele estudante que está em relação a esses conteúdos. Certo. O modelo pedagógico é como isso vai ser trazido para esse estudante. Eu vou dar feedback, eu vou avaliar, como eu vou dar feedback, como eu vou dizer que está errado ou que está certo, né? Porque em educação o como ele é muito importante. Com certeza. Né? E tudo isso, né? A ideia aqui desses autores é, olha, os tutores inteligentes, eles colocam esses modelos para conversar, criam ali, né, via técnicas de inteligência artificial, algoritmos que organizam a relação entre esses modelos e apresentam tudo isso numa interface para esse estudante. E através dessa interface, esse sistema vai aprendendo as características desse estudante, vai dialogando com os conteúdos que ele precisa aprender, vai dialogando com como esse conteúdo vai ser apresentado para ele e vai criando esse sistema que seria o sistema clássico, né, de um sistema tutor inteligente. A gente está falando de como se fosse um aplicativo em que o aluno poderia ter acesso para ir desenvolvendo seu... Ter vários formatos, né? Mas a lógica interna seria essa, né? Você precisa saber o que esse estudante precisa aprender, quais são as características, qual o processo de aprendizado dele e como que você pretende apresentar isso para ele, né? Então, um sistema de IA clássico que vem lá dessa tradição de pensar em maior eficiência de aprendizagem, que está ancorada ali nessa ciência cognitiva da aprendizagem,
apresentaria isso. Claro que isso vem mudando, isso vem se transformando. A gente está falando de um tipo de IA que vem de um paradigma simbólico, que parte ali de modelos de conhecimento, né, com os novos modelos de inteligência artificial que trabalham com grandes volumes de dados. São os modelos conexionistas. Né? Outras camadas podem ser acrescentadas a isso, e isso é uma coisa que está em desenvolvimento agora, né? Acho que esse é um ponto também que é interessante pontuar e que eu tento trazer nesse artigo, né? Bastante do que a gente chama de inteligência artificial nesse domínio aqui de sistemas tutores inteligentes, ela não é exatamente uma tecnologia nova e recente. Claro. Né? Ela está sendo, vamos supor que tudo isso aqui vem mais uma camada de uma IA generativa que modula melhor os feedbacks ou as devolutivas que são dadas para os alunos, por exemplo, né? Porque é isso, paradigma simbólico, o paradigma mais antigo, tem até o nome de Good and Old-Fashioned AI, exato. E agora a grande novidade é justamente paradigma conexionista, a IA baseada em grandes volumes de dados, que está sendo incorporado aí nas aplicações de IA em educação. Exato, exatamente isso, né? Hoje os principais desenvolvedores aí de soluções educacionais, né, eles trabalham no que eles chamam de um paradigma híbrido, né? Você tem que ter ali uma certa definição do que tem que ser apresentado para aquele aluno, não pode ser qualquer coisa, e quando a gente fala das IAs generativas, por exemplo, é tudo que está disponível na internet, né? Não tem direcionamento. Num contexto educacional, você precisa dar direcionamento, você não pode deixar o aluno, né? A educação é isso, né? É direcionar, é você colocar determinados caminhos de aprendizagem ali. Mas eles usam também, acoplam camadas dessas inteligências artificiais de modelo conexionista, baseadas em modelos preditivos, machine learning e a generativa, para agregar novas camadas a essas soluções. E aí você faz, né? Eu achei bem interessante no capítulo, você faz uma revisão dos principais estudos sobre sistemas tutores inteligentes. Né? Acho que você divide, né? Você faz na parte de revisão de literaturas, em algumas sessões, você faz também depois sobre avaliação sumativa, mas uma dessas sessões são os principais estudos relativos a sistemas tutores inteligentes. E quais são as principais conclusões dessa revisão que você faz? Então, a maior parte dos estudos, né, porque esse capítulo ele apresenta um pouco essa parte mais histórica, conceitual, mas o coração dele é a revisão de estudos recentes, né, desde 2021 a 2025. Ah, certo, é um recorte então temporal. É um recorte tentando entender o que de mais recente tem de estudos sobre IA aplicada à educação, né? E aí a grande maioria dos estudos é sobre sistemas tutores inteligentes, né? Porque é onde se teve mais desenvolvimento, onde se teve mais investimento, porque também foi ao longo das décadas o que gerou mais produto, né? Então essa área que hoje ela é uma área muito comercial, né? A área do desenvolvimento dessas tecnologias está muito colada nos interesses econômicos e comerciais de produtos que entram no mercado, né? E aí desperta o interesse acadêmico também. Exato. Aí a primeira coisa que eu acho interessante de contar, né, é que esse levantamento de literatura, a maior parte dos estudos eles não foram realizados na educação básica, né? Educação superior, ensino de língua estrangeira, porque são contextos em que a regulação do que tem que acontecer em sala de aula é menor. E o ensino básico, existe um regramento maior que impediria a aplicação ou restringiria o uso de IA? É isso? Não que restringe o uso de IA, mas que limita um pouco os estudos experimentais, né? Você testar o que acontece com determinado... Desenvolvi uma solução nova, vamos testar para ver se isso funciona. É complicado você testar com crianças. É complicado você testar num contexto em que aquilo pode ter um efeito negativo para o processo educacional da criança. Então, no ensino superior isso já é mais... É um pouco mais fácil, aberto, né? Um pouco mais aberto. Bom, acho que esse é um primeiro ponto. É interessante, tem muitos estudos sobre ensino superior e não na educação básica. Existem estudos sobre educação básica, mas é um número menor, né? Acho que a primeira coisa que aparece nesses estudos, eles trazem sim, né, efeitos positivos na aprendizagem, mas eles estão muito associados a usos das tecnologias num contexto fora do contexto normal, né? Então, os estudos que
apareceram nesse levantamento, eles tratavam muito assim de experiências em que os alunos usariam um determinado sistema tutor inteligente num momento fora da aula normal, no momento de reforço escolar, no momento em que aquilo não estava inserido num contexto educacional real. Então, isso gera uma questão que eu acho super interessante desses estudos, que é o seguinte: existem evidências sobre a eficácia, a efetividade desses sistemas na aprendizagem? Tem gente que vai dizer que sim, né? Porque existem evidências produzidas nesses contextos que são contextos meio fora do contexto educacional real. Uhum. Então, quando você tenta traduzir isso para um contexto educacional real, a gente fica um pouco mais, poxa, mas será que isso dá para estender para o que é um contexto normal de uma criança frequentando a escola, com as variáveis que tem dentro de uma escola? Mas eu acho que só o fato de você questionar já mostra que não tem evidência, pelo menos em um número e talvez uma qualidade robustas para tirar conclusões mais fundamentadas, me parece. É uma das isso. conclusões do estudo, né? Assim, os estudos que eu consegui revisar ali, eles apresentavam metodologias muito diferentes, focos muito diferentes, então você acaba não conseguindo comparar muito esses estudos para ter uma conclusão sólida. Então, isso também me parece que demonstra que existe uma lacuna de estudos, que até um incentivo para que pesquisadores da área da educação produzam estudos e produzam evidências também, que ajude a nortear mais. E olhem para outros tipos de evidência, né? Claro, essa evidência da aprendizagem, ela é muito importante. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar a aprendizagem dos estudantes? Claro que isso vai ser sempre positivo. Sim. Né? Mas o que está acontecendo em torno desse momento ali da aprendizagem? Isso também faz parte da relação com a tecnologia, né? As tecnologias, elas não estão operando no vácuo, né? E o contexto educacional, o contexto escolar, ele é um contexto super complexo, tem 1000 questões envolvidas, 1000 atores envolvidos. Então, tem que se olhar para esses outros efeitos também, né? Na socialização, na interação dos alunos com os professores, por exemplo, esse ponto que eu estava trazendo, né, da confiabilidade dos alunos com esse resultado. Poxa, mas é uma plataforma que está corrigindo o meu texto, que está me dando uma correção de um exercício de matemática que eu fiz. Eu posso confiar nisso, professora? Posso confiar no que está me dizendo? Mas eu prefiro que você revise a minha nota e a minha redação. Pois é. Então, isso aparece bastante também. Se a produção quiser, pode tirar já a imagem da tela. E aí, outra revisão que você faz no capítulo é sobre estudos a respeito do uso de IA para avaliação somativa, né? E a avaliação somativa, primeiro, se você puder explicar o que é avaliação somativa, é um nome que não é muito do conhecimento comum. E o que esses estudos dizem? Vamos lá, o que é avaliação somativa? Quando a gente fala em educação básica, a gente fala de 3 tipos de avaliação. Avaliação diagnóstica, que você tenta entender com o que aquele aluno está começando um ano escolar, por exemplo, o que ele conseguiu trazer do ano anterior. A avaliação formativa, que ao longo do processo educacional você vai monitorando como ele está aprendendo, onde ele precisa ter mais reforço, enfim. Certo. E a avaliação somativa... Seriam as provas bimestrais, não sei. Pode ter várias formas, né? Pode ser um exercício que o professor dá em sala de aula para entender, poxa, fiz uma aula aqui, será que a turma está conseguindo captar? Onde que eu preciso reforçar melhor? Isso seria uma avaliação formativa. A gente associa a avaliação à prova, né? Isso, e a avaliação somativa é aquilo que está mais associado à ideia de prova, é aquilo que faz para ter uma nota, para eu poder julgar se esse aluno vai continuar nessa trajetória ou se ele vai precisar voltar. Isso seria a somativa, né? Em educação, existe uma discussão que diz que mesmo as avaliações somativas, elas precisam ter um caráter formativo, elas precisam estar a serviço de ajudar esse aluno a entender aonde que ele está precisando avançar e aonde sai um pouco desse caráter de punição, né? 0, repetiu de ano. Punição ou premiação também. Exato, punição ou premiação, né? E aí, aonde que entram as inteligências artificiais nesse ponto? Por um lado, elas podem ser uma grande mão na roda para professores, para produzir avaliações, conteúdos avaliativos, para corrigir a avaliação propriamente dita, né? Existem tecnologias que corrigem isso de forma objetiva, né? Testes objetivos, que é o mais fácil, porque você sabe qual é a resposta, mas a correção de um texto, por exemplo, ela não é tão
ela pode ter ali, né, uma rubrica que oriente aquela correção, mas ela não é tão objetiva quanto a correção de um teste. Por Né, exemplo, a correção de uma redação, né? de Numa uma aula de redação, exatamente, né? Bom, onde que entra a questão dos desafios de se usar uma inteligências artificiais para avaliação somativa? A avaliação, ela está calcada sei lá, num pacto, se eu posso dizer assim, entre o professor e o estudante. A gente trabalhou Claro. determinadas coisas e eu vou avaliar. Quando entra um terceiro elemento, é muito importante que o professor entenda o que essa tecnologia, esse suporte está trazendo. Se essa arquitetura ela é fechada ao entendimento do professor, isso gera uma insegurança no trabalho do professor com a avaliação somativa. Isso é mais importante ainda porque a avaliação somativa ela vai definir uma certa trajetória daquele estudante, né? Então cria-se aqui uma certa crise de confiabilidade de novo. Né? Interessante você trazer e enfatizar essa questão da confiança. Isso é uma coisa que tem aparecido muito, assim. A confiança no artefato tecnológico, no contexto educacional, evidentemente, mas que é mais forte do que a gente inicialmente pode achar, né? Exato. E via de regra, assim, né, quando a gente acompanha implementações de sistemas, de plataformas nas redes públicas, né? Eu acompanho bastante a rede pública de educação. Essas coisas, elas chegam meio top-down para os professores. Sim, entendo. Isso era uma coisa que eu pensava muito quando eu estava na escola. Chegava, tem que fazer, e aí tinha o estranhamento, a resistência também por ser algo percebido como uma imposição. Exato. Enfim, a sensação de não pertencimento por não ter participado das discussões. Isso é uma coisa que eu pensava também. Exatamente. Falei, a resistência ou o fato da tecnologia não estar sendo aplicada de uma forma mais harmônica tem a ver com esses elementos, sei lá, políticos, talvez, não sei como classificar isso. Tem tudo a ver, exatamente. Exato, então, mas, de novo, né, a gente pode abrir essa discussão para pensar na política pública, em fatores políticos, o quanto os interesses comerciais estão influenciando a entrada dessas coisas. Dá para ter muito pano para manga. Uma coisa que eu reparava, desculpa, o tablet, que também era de uma empresa, etc. Exato. Ficava pensando nisso também. Exatamente. Mas, assim, tentando recortar o que acontece naquele espaço ali, né, na relação do professor com seu estudante, o professor com essa tecnologia, eu acho que quando a gente fala de avaliação é algo super delicado, porque precisa estar, primeiro, baseado nesse vínculo de confiança do aluno, de que ele sabe que ele vai ser avaliado por algo que ele de fato foi ensinado, né? E o professor também, porque no fim das contas a avaliação ela acaba funcionando como um termômetro do trabalho do professor. É verdade, né? Exatamente. Então, se entra uma avaliação feita por um sistema que o professor não conhece, ele não sabe como aquilo está sendo produzido, isso pode gerar uma crise de confiança e isso pode ter efeitos complicados aí, porque essa avaliação somativa, ela vai definir, passou ou não passou de ano, ficou ou não ficou de recuperação. Outra coisa que eu pensei quando eu estava lendo esses trechos sobre avaliação somativa, eu tenho experiência também em cursinhos que a gente chama de cursinhos populares, né? Que são cursinhos voltados para o Enem, pré-vestibulares ou pré-Enem, e aqui em São Paulo tem bastante, que são voltados, normalmente acontece uma vez por semana, ou tem cursinhos, enfim, tem diversas modalidades de cursinhos, mas é voltados para estudantes da rede pública que têm interesse em prestar o Enem. Eu fiz parte de um cursinho popular aqui em São Paulo, participei de 2, na verdade, e um dos anos do cursinho eu era professor de redação, né? E aí depois eu fiquei pensando nessa coisa de usar aplicações para corrigir redação. Tinha momentos lá que era trabalhoso corrigir as redações, tinham muitas redações, e se eu tivesse uma aplicação lá para corrigir as redações, eu acho que eu ficaria contente. Mas depois, pensando melhor, corrigir as redações me ajudava também a formar uma ideia sobre os estudantes, né? Então, eu entendia melhor, não só as capacidades dos estudantes, mas de alguma forma, quem eram os estudantes. Então, isso de alguma maneira... quem era cada aluno, né? Norteava a forma como ia tratar os estudantes. E eu acho que isso não necessariamente se resume a só a redação, porque a redação, de fato, a pessoa ela vai desenvolver as ideias, capacidade argumentativa, então talvez você tenha uma noção mais profunda
do subjetivo daquele aluno. Mas eu acho que mesmo em outras áreas, né? Sim. Tem um exemplo que eu posso dar que tem a ver com isso que você está falando. Tem um autor, na verdade, que traz um exemplo. É um autor bastante conhecido também, que é o Neil Selwyn. Uhum. Ele é do campo dos estudos críticos de tecnologias educacionais, né? Critical EdTechs. Certo. E aí ele tem um artigo em que ele fala de um caso na Austrália e ele pega lá um uso de uma tecnologia para fazer chamada automatizada, né? Então ele vai um pouco usando esse caso empírico que ele acompanhou para pontuar exatamente isso que você está falando. Poxa, chamada, né? Uma coisa tão burocrática, administrativa, delega para uma tecnologia que não vai fazer diferença nenhuma, vai ser mais rápido, os dados vão direto para um sistema de gestão, você consegue controlar melhor, fazer uma análise mais rápida, né? Claro, tudo isso são ganhos reais que a gente não pode ignorar que podem acontecer de fato. Mas há perdas, né? Também, né? Mas há perdas, exatamente. E o que ele traz de entrevista com professores que passaram a usar essa ferramenta é exatamente isso. Puxa, eu tinha esses primeiros minutos da aula que eu usava para entender qual era o clima da aula, como que os alunos estavam chegando, com quem que eu ia ter mais problema naquele dia. Porque você olha para o aluno, é um momento que você é forçado a olhar, conversar. Exato. Que essas coisas que são mais anti-intuitivas e que esses mecanismos meio repetitivos, essas rotinas repetitivas, são mais fáceis de automatizar, elas proporcionam isso e que faz diferença na relação entre professor e aluno, né? Exatamente. Só para concluir, retomando a história que eu estava contando, eu não sei se eu gostaria de automatizar a correção de redações nesse sentido. Talvez, em alguma medida, sim. Uhum. Mas eu acho que não sempre. E eu acho que isso poderia valer, inclusive, para professores de matemática, professores de química, porque você... Não sei se eu estou sendo um idealista, talvez em alguma medida sim, mas, de alguma maneira, corrigir o trabalho de alunos, mesmo às vezes os mais burocráticos, te ajuda a formar uma concepção de cada aluno, que isso vai, de alguma maneira, sim, também orientar a sua relação em sala de aula, que em um sentido positivo, e que sim, eu acho que se o professor perder isso, eu acho que tende também a causar impactos negativos na sala de aula. Não sei se eu fui claro. Faz sentido. Ou idealista, eu acho que eu também às vezes sou meio idealista nas coisas, por conta dessa minha... Eu acho que faz sentido o que você está falando. Sei lá. Quando a gente olha... Na minha pesquisa de doutorado, eu acompanho um caso, uma implementação de um caso de uma política pública, que é exatamente disso, é o uso de uma plataforma com IA para correção de redação. Uhum. Então, eu converso com diversos professores que estão ali trabalhando com essa plataforma, porque essa é a política pública do Estado, claro, curricular, né? Então, eles têm que usar isso. Tem esse aspecto que você está colocando, mas tem um aspecto que eu percebo que fala à frente desse, que é a sobrecarga. Com certeza. Aí que entra a parte. Não é idealismo que eu queria dizer, é romantização. Eu acho que a minha experiência de aula foi uma coisa muito específica, mas os professores da rede pública no dia a dia são extremamente sobrecarregados e qualquer coisa que aliviar. Mas aí, de novo, né? Poxa, de fato, eles são sobrecarregados. Mas então essa é a melhor solução de todas, né? Talvez não, eu acho que é justamente... Bom, enfim, eu não vou adiantar muito porque a pesquisa está em andamento, mas é um pouco do que eu quero conseguir entender melhor e talvez ajudar a iluminar, que é quais são as tensões que existem nessas relações, né? Quando você tem uma plataforma que automatiza um processo educacional, como é que isso mexe na relação do professor com a própria atividade dele, na relação do professor com o texto do aluno, na relação do professor com o próprio aluno, do aluno com a relação com o professor, com o seu texto, enfim. Claro. Tem todo um ecossistema de relações acontecendo ali e eu quero entender como que as tecnologias interagem com isso. Eu acho que aí que entra o papel do sociólogo, do cientista social, exatamente, que consegue captar e dimensionar essas nuances que não são tão simples de captar, né? São. Mas, enfim, dando continuidade, a gente está caminhando aqui para a parte final da nossa entrevista. No capítulo você traz também um enfoque, como você já mencionou, sobre o uso da IA em políticas educacionais. E aí você discorre sobre uma pesquisa, inclusive de um pesquisador que a gente já teve a felicidade de entrevistar aqui, que é o Fernando Filgueiras, e essa pesquisa dele mostrou que o uso da IA em políticas educacionais é positiva, mas que também há dilemas. Queria que você falasse um pouco sobre os aspectos positivos do uso da IA em políticas públicas, quais seriam os dilemas em questão?
Perfeito. Esse artigo do Filgueiras, ele entrou ali quando eu fui... Bom, esse capítulo que a gente está falando é um capítulo de revisão de literatura, né? Por isso que eu estou citando tanto outros autores e estudos, porque era o objetivo do capítulo. E aí o capítulo dele entrou na parte de revisão sobre inteligência artificial aplicada às instituições, né? Aos processos de gestão educacional. E o que ele faz no artigo dele é reunir um pouco das questões e dos debates que têm a ver com os usos de IA nos processos educacionais e nas políticas como um todo, né? E ele aponta ali diversas questões e dilemas. Tem todos esses possíveis, esses potenciais benefícios que a gente citou aqui. Por exemplo, a questão da predição, da antecipação dos padrões de evasão escolar, né? Isso é algo que pode ser muito positivo para uma rede de ensino, você evitar que determinados grupos de alunos evadam do sistema. E a pesquisa dele aponta que isso é algo concreto, que é algo plenamente possível. Isso é uma... Eu digo o uso positivo da IA. A IA, ela não tem só essa possibilidade, mas existe sim. Sim, existem outros estudos que são, inclusive, revisados nesse capítulo que eu escrevi, que tratam de experiências já em andamento, né, disso no Brasil. Esse é um ponto. Agora, quais são os dilemas, né? Então, assim, só para completar, né? Existem possíveis benefícios, potenciais benefícios, né? A própria questão da aprendizagem, suportes à produção de conteúdo para professores, enfim. Agora, quais são os dilemas quando você pensa em usar isso em larga escala, né? A gente tem que lembrar que as tecnologias, de novo, não estão operando no vácuo, né? Elas estão entrando dentro de um contexto de uma política pública já instalada, que tem um histórico, que tem atores realizando aquela política pública. E ele aponta no argumento dele que isso precisa ter um certo cuidado nessa implementação, né? Você precisa ter um preparo dessas equipes para trabalhar com essas tecnologias. Não é como se você vai plugar ali uma plataforma e o problema está resolvido. Quem são as pessoas que vão trabalhar com essa plataforma? O que elas vão fazer com esses dados? A questão dos dados, da captura dos dados é uma outra questão, que é uma questão bastante importante no campo educacional. Os dados, a gente está falando de crianças, A gente está falando enfim. de crianças, a gente tem uma lei, que é a LGPD, que a Lei Geral de Proteção de Dados. Geral de Proteção de Dados, que trata os dados de crianças como dados sensíveis. A gente tem agora o ECA Digital, que é uma lei mais recente, aprovada, de proteção de crianças e adolescentes nos ambientes digitais, que também vai falar da coleta de dados. É o Estatuto de Crianças e Adolescentes, né? Isso, né? Na sua versão digital, exato, né? São duas leis que hoje parametrizam aí todos os usos de tecnologias em educação, de inteligência artificial também. Então tem essa questão acho que eu destacaria assim nesse ponto essa questão da coleta de dados, né? Quando a gente fala de plataforma, a gente está falando de coleta de dados massiva, com certeza, de várias formas, né? Desde dados de acertou ou não acertou determinado exercício, até quanto tempo essa pessoa passou com o mouse na mão. O que isso pode dizer sobre o comportamento dessa criança, desse adolescente, né? Então, tem alguns pontos sensíveis que, de novo, não é só plugar uma solução tecnológica que você vai encaminhar para uma otimização de processos. Tem muitas consequências e tem processos humanos e sociais envolvidos que precisam ser endereçados também. Muitas nuances, né, que engendram aí a aplicação de uma tecnologia no contexto educacional. E como você faz isso sem gerar discrepâncias, né, ou sem gerar um alargamento das desigualdades sociais ou educacionais, né? Uma das questões, inclusive, desculpa interromper, porque a gente está chegando no nosso horário, mas eu queria tratar dessa pergunta, que você fala de um estudo que trata do uso da IA em educação no sul global e fala justamente como ele pode ampliar desigualdades digitais. E aí esses autores falam, inclusive, de uma inteligência artificial desplugada, isso, né? Nesse contexto. Exato. Né? Mas com o intuito justamente de evitar a ampliação de desigualdades digitais. O que seria exatamente
essa proposta desses autores? Eu cito um dos estudos do grupo do professor Seiji Zotani, que é um professor aqui da USP, do Instituto de Computação, e que trabalha nessa agenda de inteligência artificial em educação, né, soluções, aplicações, e que tem trabalhado nessa perspectiva da IA desplugada. Então, o que é esse conceito da IA desplugada, né? É você sim fazer a utilização de inteligência artificial, mas em contextos de baixa conectividade. Então, você fazer uso, por exemplo, em contextos em que nem todos os estudantes precisam estar em contato, ou que os estudantes não precisam estar em contato com essa tecnologia. O professor atua como um mediador entre esse estudante que está desconectado e a tecnologia em si. Então, um dos exemplos desse estudo, e quem toca muito hoje essa agenda de pesquisa é o pessoal do NIS, conectado à Universidade. NIS é esqueci agora o nome completo deles, mas é o Núcleo de Excelência em Tecnologia Social. É um grupo associado à Federal de Alagoas, a Universidade Federal de Alagoas, né, do qual o professor Izotani faz parte. E eles desenvolveram um projeto junto com o Ministério da Educação que consistia nessa ideia da AI unplugged, né, da IA desplugada, voltada num dos casos que eles fizeram para correção de redação. Então, os alunos desenvolviam a redação em papel, normalmente, sistema tradicional, mas a correção era realizada por uma IA. Então, o professor tirava uma foto dessa folha de redação, claro, era uma folha específica, né, que tinha um QR Code, uma folha preparada para aquela finalidade, bate-se uma foto daquilo, isso vai para o sistema corrige e devolve essa correção, essa nota, de forma muito mais veloz do que se o professor corrigisse. Esse é o conceito, né, uma aplicação possível desse conceito de IA desplugada. E aí a ideia é como é que se pode fazer uso de inteligência artificial em contextos em que você não tem essa conectividade disponível, você não tem os dispositivos disponíveis, você não tem letramento digital disponível na medida necessária para você ter uma relação com o chat GPT, por exemplo. E lembrar que o Brasil é um país assim, com muitas desigualdades regionais também, né? Então, depender da região, enfim, a relação com a tecnologia, a infraestrutura das escolas varia demais, né? Exatamente. Então, não é algo, a realidade educacional brasileira, e até falando da rede pública, para além dessa distinção em rede pública e privada, está longe de ser homogênea, né? Exato. Bom, para concluir, então, você queria... Não. Para concluir, então, você poderia pincelar rapidamente algumas das principais conclusões ou pontos interessantes que esse capítulo que você publica no livro traz? Tem uma coisa legal desse capítulo, que ele está estruturado, na verdade, todo o estudo, né, toda a publicação do NIC-BR, ela está organizada em torno de 3 perguntas, né? IA para quê, IA por quê e IA como. Então, IA para quê, quais são os usos mesmo, né? Para que está se usando isso, para resolver o quê? IA por quê, quais que são os problemas que motivam o uso, né? IA como, quais são as necessidades, né, o que precisa ter para isso acontecer de forma viável, né? Essas 3 perguntas organizam um pouco todo o estudo, e no capítulo de revisão de literatura que eu fiz, eu busquei entender, com base nos estudos revisados, como que os estudos respondiam a essas perguntas. E foi muito interessante observar que a maioria dos estudos era muito clara em abordar o para quê, qual é a finalidade, em que eu uso, qual é o resultado, qual é o problema que eu estou tentando resolver, por assim dizer, prático, né, do ponto de vista muito prático. E o como do tipo, precisa ter formação docente, precisa ter cuidado com a captação dos dados. Essas 2 perguntas, elas apareceram bastante, mas poucas vezes existiu uma conexão com o porquê. Qual é o problema educacional de fato? Sim. Né? Por que a gente precisa dessa tecnologia ou dessas tecnologias para resolver esses problemas? E aí eu acho que volta num ponto que você trouxe várias vezes, que eu acho que conversa com isso, que é em que medida isso é um fetichismo? Sim. Né? Em que medida é porque estamos no hype da IA, e aí tem que ter IA em tudo, ou em que medida de fato são problemas educacionais que realmente se beneficiam de tecnologias que são caras,
né, que consomem Pois é. água, que consomem, enfim, diversos recursos naturais, que exigem uma adaptação e uma formação das pessoas que estão trabalhando com isso. Então, acho que o capítulo ele conclui deixando um pouco esse ponto, né? Talvez a gente precisa olhar as motivações, se de fato os problemas, os desafios educacionais que a gente tem para resolver, se eles podem de fato encontrar suporte nessas tecnologias ou se a gente deveria investir em outros tipos de solução. Porque então você verificou que os estudos eles não Eles abordam um pouco essa abordam um motivação. pouco a questão que talvez é uma das mais importantes, aí, ou Exato. pelo menos você começa a pensar o uso da tecnologia a partir dessa pergunta, né? Por que Exatamente, usá-la? exatamente. E às vezes a gente vai num piloto automático de Vai não. direto em tentar resolver um problema que você nem terminou de formular exatamente. Interessante isso. Eu acho que essa abordagem crítica ela é fundamental, Sim. justamente para desvelar essa dimensão do fenômeno, no caso do uso da tecnologia na educação, que às vezes a gente não pensa no dia a dia, né? A gente está tão bombardeado com informações acerca da necessidade do uso da tecnologia mais recente, né? Tem Da que tecnologia, se atualizar, né? que esquece o porquê daquilo. E muitas vezes, ou em boa parte das vezes, né? Existe um exagero, existe um hype tremendo e aquilo nem vai fazer tanta diferença assim, né? Bom, como eu falei para você, eu sou mais ou menos tecnofóbico, né? Eu sou um crítico do uso da tecnologia, claro que eu faço questão de usar, mas acho que existe um grande exagero em vários dos artefatos tecnológicos aí, principalmente na área da educação. Eu não sou tecnofóbica, não, mas eu acho que é muito importante a gente olhar com uma postura de desconfiança sempre. Um ceticismo saudável, né? Exato. Para conseguir entender quais são as questões reais ali, né? Exatamente. E também reconhecer as coisas boas que inegavelmente existem. Bom, é isso, Flora. Agradeço demais a presença, você ter topado conversar com a gente. E eu acho que a conversa foi muito rica, muito interessante. Acredito que os nossos espectadores também vão achar. Espero que gostem. Tá joia. Bom, esta foi mais uma edição do podcast do Understanding Artificial Intelligence, um projeto de divulgação científica do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP. Este podcast foi gravado diretamente do estúdio Oswaldo Porchat, que fica na sede da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH. A coordenação do projeto é da professora Veridiana Domingos, do Departamento de Sociologia da USP. A apresentação é minha, João Ricardo Penteado, e de meu colega Matheus Henrique Amorim, que excepcionalmente não pôde estar presente nesta edição. A produção técnica é de José Veloso de Freitas Júnior e Otávio Silva de Oliveira. A divulgação é de Ana Júlia Puertas e a arte da capa do episódio é de Rodrigo Carriel. Por fim, caso ainda não tenha feito, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar este episódio com seus colegas. Dessa forma, você colabora com a divulgação dos resultados do trabalho científico brasileiro sobre inteligência artificial e sociedade. Um abraço e até a próxima edição.